Esse tipo de questão sempre cai no Enem de matemática. E é sobre mediana. O que é isso? Mediana, gente, é o número que está no meio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma sequência numérica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na ordem crescente, ou seja, do menor número para o maior. O menor número aqui é 3, depois vem o 4, depois o 7, depois o 11 e depois o 21. Aí agora que a gente já organizou, eu te pergunto, qual é o número que está no meio aqui? O 7. Então, a mediana nessa sequência é 7, ok? É o número que está no meio. Então, aqui a gente tem mais uma sequência. Primeira coisa que a gente tem que fazer, organizar. Colocar do menor número para o maior. Então, vamos lá. O menor número aqui é 2, depois vem o 6, depois o 8, depois o 10, depois o 40 e depois o 42. E eu te pergunto, qual é o número que está no meio? Você pensar, ué, não tem, né? Porque se a gente for eliminando aqui, ó, eliminou, sobrou esses dois. Não tem um número que tá no meio, né? Porque é uma sequência de 6 números. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente vai somar esses dois números, né? Que ficaram no meio. E dividir por 2. Então, 8 mais 10 vai ser 18. E divide por 2. Então, 8 dividido por 2 vai ser 9. Então, a mediana nessa sequência aqui é 9, ok? Então, mediana, 9. É sempre assim. Quando for uma sequência par, né? No caso, 6 números aqui, a gente soma os dois números que ficaram no meio, divide por 2 e o resultado vai ser a mediana, ok? Então, vamos para uma questão do Enem. Acho que foi do Enem 2024, esse daqui, se eu não me engano. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Aí aqui está a tabelinha. E a pergunta é, nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi... Uma coisa interessante é que sempre que a questão do Enem trazer sobre mediana, normalmente a questão vai estar escrito mesmo assim o nome mediana como essa. E aí, como é que você vai fazer? Mesma coisa. Aqui tá os números, a gente vai organizar. Então, qual é o menor número aqui? 46. Então, vamos organizar. 46, depois do 46 vem o 54, depois o 60, depois o 64, tem outro 64 aqui, depois 66. E aí, quais são os números que estão no meio, né? Porque nesse caso aqui, também é uma sequência de 6 números. Então, esses dois números, a gente vai somar. Então, 60 mais 64 vai ser 124. E dividir por 2. Então, 124 por 2 vai ser 62. Então, a mediana é 62. Resposta correta, letra E. Ok? Então, é assim que a gente resolve uma questão de mediana.